Olá, estamos aí para a nossa primeira aula do curso de Informática Básica, aonde abordaremos aí o tema Fundamentos da Informática. É muito importante que nós entendamos como que foi a evolução da informática, como chegamos hoje na atualidade com os recursos, tantos aí da parte física, que seria o hardware, e tanto da parte de software. Então, pessoal, vamos dar início na nossa apresentação. Espero que vocês gostem aí do desenvolvimento do nosso conteúdo. Tá? E assim, pessoal, só para relembrá-los, o nosso conteúdo ele é abordado em cima da apostila que foi disponibilizado para vocês na plataforma. Então é muito importante que vocês também leiam a apostila, que vocês pratiquem o que está lá, junto com esse conteúdo da nossa aula. Tá? Então, primeiramente, pessoal, nessa aula 1, nós iremos verificar a finalidade e vantagem do computador, a sua história, os tipos de computadores, o funcionamento do computador, o que é hardware e software, as classificações dos hardwares e o que seria arquivos. Pessoal, como eu já disse lá na apresentação, o nosso computador ele veio para oferecer conforto e praticidade, através da organização das informações, onde através da capacidade de receber, de processar, de produzir e armazenar grande volume de informação. Então aí com isso ele trouxe para a gente algumas vantagens. E quais seriam essas vantagens? Rapidez, precisão, manipulação e organização. Então a rapidez de execução das tarefas, a precisão, uma coisa exata, é lógico, com todos os cuidados necessários, a manipulação das informações e a organização de uma maneira racional. Porque se as informações não forem organizadas, porque como assim, é muito grande, muita coisa que nós lidamos dentro aí da tecnologia, nós nos perdemos nesse processo. Tá? Agora vai vir aí um breve histórico da evolução do computador. Eu vou falar rapidinho para vocês, lembrando que todo o conteúdo, mais uma vez, está lá na apostila, bem explicado detalhadamente, mas assim, tudo se começa com a necessidade de controle, com a necessidade de contar, de fazer a parte de contas. Então lá atrás, tá, pessoal? O pessoal usava esse aparelhinho aí chamado ábaco, muitos aí pode ter até usado no ensino médio, lá na minha época, a gente tinha uns coloridinhos que dava para a gente utilizar. Depois aí já foi criando uma coisa mais, não eletrônica, mas mecânica, através aí de executar alguns cálculos, surge a primeira máquina chamada máquina pascualina. Tá? Depois aí vem a máquina analítica. Aí começa quando os cartões perfurados que armazenavam as informações, veio aí a máquina aí tabuladora, tá bom? Então é assim, eu vou ser bem breve, porque assim, os históricos estão, as descrições históricas estão todinho na apostila. Tá? Depois, o grande surgimento em 1946, o ENIAC. Era esse computadorzinho pequeno, e o objetivo era para fazer cálculos, cálculos assim bem complexos, mas olha o tamanho dele, e não tinha assim uma parte gráfica, hoje o recurso que temos hoje, tá bom? Depois em 51 teve uma outra série já um pouquinho melhorada. O ENIAC ele é formado por válvulas, e as válvulas queimavam com um certo tempo, então tinha muitas válvulas, a gente tinha que trocar. Depois, a grande evolução em 56, começa-se os transistores, substituindo essas válvulas. Tá? E aí o circuito integrado, isso usado até hoje, tá, pessoal? E em 60, a IBM lança o seu computador
com um preço mais acessível. Tá? E aí depois, até a metade da década de 60, o circuito integrado veio permitir a diminuição desses computadores, tá? E até chegar aí na data de hoje. Esses são os transistores, né? Os chips que nós utilizamos até hoje, e assim, de maneiras bem reduzidas. Então aí nas imagens está mostrando para vocês. Continuando em 71, tá? Esse computador, a Intel lança os microprocessadores para ficar mais rápido. Em 75 tem o Altair, inclusive o Altair, quem trabalhou foi hoje o dono da Microsoft, era o Bill Gates, ele chegou a atuar, né, nesta empresa. Em 81 lança-se o PC da IBM, né, que hoje, né, o nosso MacBook, que a Altinão era a mesma coisa, né? Primeiro eles teve a migração, era Macintosh, depois Apple, né? Hoje é um só. Tá? Em 82 a Compaq lança o primeiro modelo de notebook, tá bom? E vem as versões, e aí começa, junto com a parte de hardware, vem os softwares, né? Então assim, em 85 lança o Windows, porque até então ele era o MS-DOS e outros programas de sistema operacional, não tinha parte gráfica. Em 91 tem um lançamento do Linux, né, hoje usado muito em servidor. Em 93 o Pentium, aí é o processador, a tecnologia dos processadores. 94 a questão da internet começa assim bombar no mundo, e aí tem o primeiro navegador chamado Netscape. Em 95 lança o grande sistema operacional Windows 95, porque lá em 85 era o Windows 3.11, ele não era de inicialização, era bem assim precário. E aí o Windows 95 permite até o recurso da conexão à internet, surgindo o navegador também da Microsoft, Internet Explorer. 98 surge os CDs graváveis e regraváveis. 99 constrói o netbook, um computador menor que o notebook, tá? Mas assim, ele só popularizou em 2007, tá? 2003 ele começa a rede Wi-Fi, né, que nós utilizamos hoje, até hoje. E aí em 2007, né, vem o smartphone, surge a nossa febre, tá? Quem lançou foi a Apple, né? Hoje o iPMac aí, o sonho de muitas pessoas, tá? Também depois o iPad, né, que foi apresentado para a Apple, mas aí as outros fabricantes começam também a fabricar, inclusive num preço mais acessível. Tá? Então esse seria um breve relato sobre a história da evolução dos computadores. Falando de computador, nós temos tipos de computadores, ou seja, eu tenho servidor corporativo, que seria para controlar aí o armazenamento das informações dentro de uma empresa, lá no servidor da internet, tá? Então são usados os servidores. Se vocês visualizarem aí, eles são dessa maneira, eles não são tão pequenos, mas também não são tão grandes, né, como os antigos. E aí vem os computadores para nós, para uso doméstico, tá? Nós temos aí aquele que tem a CPU, o monitor, o teclado, aquele all-in-one, né, que seria tudo embutido, tá bom? E notebook, o tablet e o smartphone, né? Então assim, são os tipos de computadores que nós temos aí para nós trabalharmos. Como é que funciona o nosso processamento, o funcionamento do computador? Ele é dividido em 3 partes: entrada, processamento e saída. Entrada, eu entro com uma informação, então assim, o teclado, o mouse, o microfone. Essas informações têm que ser guardadas em algum lugar, né? Então assim, seria lá dentro da nossa HD, junto com a memória RAM para poder fazer a leitura, e aí eu processo essas informações. Então vamos lá, eu abro um programa com o mouse, ele busca na memória, tá? Então ele processa, e depois ele tem a saída. A saída seria, né, ou eu vou guardar esse arquivo em algum lugar,
ou ele vai exibir na tela do computador ou na caixa de som, tudo dependendo do tipo do arquivo. Então, pessoal, olha aqui, exemplos de entrada de dados, né? Leitor óptico, caneta, microfone, teclado, tá? Então são esses equipamentos, tá? Que fornecem a entrada de dados. Processamento de dados, isso é importante, ó. Coloquei para vocês aí os principais periféricos não, aqui já são peças mesmo, né? Que temos dentro da placa-mãe, que seria o processador, responsável pelo processamento, a memória RAM, né, para leitura, porque quando eu estou trabalhando ele fica na memória RAM. E pessoal, a HD, eu pus as mais novas. A gente tem a SATA, mas hoje está em ascensão a SSD. HD é onde a gente armazena as informações. Eu tenho dois tipos de SSD, tá? Esse modelinho de cima aqui, tá? Que usa o slot PCI 3, é muito rápida, tá? Então além de armazenar, ele armazena de uma forma mais rápida, né? Aqui não é um SSD, ele é um SSD SATA, tá? Também é rápido. E nós temos as HD SATA sem ser SSD. Essas daqui são para notebook, tá? Mas depois vocês podem pesquisar aí os tipos de HD e como eles funcionam. Tá bom, pessoal? E aqui o exemplo de processamento de dados. Eu tenho o meu teclado, tenho a CPU onde faz o processamento e também tenho o meu monitor, tá? Aqui a saída de dados, tá bom, pessoal? Aonde eu tenho caixa de som, projetor e tudo mais, tá? E a classificação dos softwares, pessoal. Softwares são os programas, tá? Onde nós fazemos esse computador ter vida para o usuário. Os sistemas operacionais, tá? Os compiladores, ou seja, os que criam programas, e softwares aplicativos, como Word, como Excel, e os softwares específicos para as empresas, né, que os programadores desenvolvem. Então essa seria a classificação dos nossos softwares. E nisso nós temos os nossos arquivos, né? Tudo que a gente cria, nós criamos um arquivo. Então, um documento, arquivo de texto, XLS, em Excel e assim por diante. Tá, pessoal? Então, assim, essa foi uma breve apresentação para vocês. Todo esse conteúdo está bem detalhado nas apostilas, tá? Espero que vocês tenham gostado. E aqui é um material para consulta, tá bom? E espero vocês na aula 2, tá? Obrigado e até a próxima.